Olha, muito obrigada por esse convite, Leopoldo e Márcia. E eu me sinto muito à vontade com vocês, Leopoldo, meu amigo há tantos anos e com marcas inesquecíveis das nossas brincadeiras intelectuais, sendo que Leopoldo sempre se caracterizou pela generosidade com o outro, né? Sempre um saber em trânsito, e nesse sentido, sempre o que dá para perceber nessa minha segunda participação nesse grupo de pesquisa. A primeira foi na tese da Fernanda, é que é um grupo extremamente criativo e muito aberto às marcas pessoais de cada uma das pessoas. E é uma alegria, uma satisfação esse trabalho da Márcia, que, como o Leopoldo disse, eu considero da maior importância e uma marca. E para mim foi, não deixa de ser muito comovente que a partir de 2015 nós começamos o grupo no SEDES, né, onde eu sou a articuladora de um grupo que funciona horizontalmente, com o simples intuito de ler Winnicott, né, numa instituição freudiana, e que Márcia, a partir daí, tenha ido fazer o seu doutorado, e, na minha opinião, ela vem se tornando vai se tornar, com esse trabalho dela, uma referência, né, no mundo do pensamento winnicottiano. Eu tenho a sorte de ter grandes amigos winnicottianos, o Décio, o Thales, o Leopoldo. O Gilberto Safra estudou comigo na faculdade, desde o cursinho, aliás, mas eu não tenho tanto contato. E agora a Márcia, que eu acho que vem com o seu trabalho se juntar, trazendo um olhar muito importante sobre os processos iniciais. Eu e Márcia temos em comum o fato de termos sido bailarinas e professoras de balé, então que a questão do corpo nos pegou de várias maneiras, né? E provavelmente as duas tivemos que vencer nossas dissociações para chegar até o momento de poder pensar dessa forma o corpo e a experiência corporal na psicanálise. Eu estou rouca, estou afônica, já estou há 3 meses assim, eu não sei se é uma voz de idosa em transição, ou se é a Coronavac que me deixou esse muco espesso que nenhum médico consegue curar, ou se é o fundo depressivo dos tempos que correm, que nos deixam, às vezes, sem voz, né? Ou é tudo isso. Mas eu vou tentar esperar que a voz não me falhe, né? Então, eu vou começar a leitura do meu comentário. Querida Márcia, eu estava para começar a segunda leitura do seu texto quando me deparei com um artigo científico surpreendente e que me chamou a atenção. Ele começava com a história de um homem que havia sentido dor na perna esquerda e seus médicos descobriram, através de exames neurológicos e de imagem, que sua caixa craniana estava lotada de líquido espinal e que havia muito pouco tecido cerebral em seu crânio. Ora, esse homem era um servidor civil que tinha uma família de 2 filhos e funcionava perfeitamente bem na vida. Na anamnese médica, descobriu-se que ele havia tido na infância um problema de líquido espinal na caixa craniana e que aos 7 anos havia sido implantado um regulador do líquido e aos 14 retirado porque ele não precisava mais. Muitos anos depois, a constatação de que sua caixa craniana estava ocupada por líquido
e que o tecido cerebral era mínimo, e, no entanto, ele funcionava perfeitamente bem. O artigo segue reconstruindo experimentos com planteamentos, com secção e reconstituição de cabeças ao longo da segunda década do século XXI, para chegar à conclusão de que a memória não está localizada no cérebro, mas está localizada pelo corpo, uma memória corporal, que nós não perdemos memória desde o nascimento, ela está sempre no corpo, e que processos animais em hibernação reduzem até quase zero a memória e a capacidade cerebral. Mas a saída da hibernação reaviva toda a memória. No caso do homem em questão, todos os traços de memória do comportamento apreendido foram retidos fora do cérebro, e chegou-se à conclusão, nestas pesquisas, de que todos os principais mecanismos pelos quais os nervos funcionam, dos neurotransmissores às sinapses elétricas, existem através das células e tecidos do corpo e não só no cérebro. No começo da pandemia, eu utilizei muito para mim, para a família e para os analisandos a palavra hibernação, autorizando a vontade de dormir de pacientes graves, o meu próprio adiamento de qualquer esforço intelectual por 6 meses e os processos regressivos, lentificados e lentificadores que tinham por objetivo preservar a vida e o vivo da vida através da alimentação, da conexão com o corpo e seus processos de cuidado e autocuidado diante do risco da morte biológica e psíquica pelo impacto de um mundo externo que, de repente, se tornou tão hostil. Nesse artigo eu li que a hibernação é um período de grande reorganização para o cérebro, um estado de inatividade, de depressão metabólica em animais de sangue quente. Há um encolhimento do sistema nervoso central que se recupera na saída da hibernação, deixando as memórias intactas, sobretudo as memórias sociais. Durante a hibernação, há uma autofagia e se destrói o que não é necessário à manutenção. Todas nossas experiências da concepção para a frente, apesar de não serem sempre acessíveis, persistem ancoradas na nossa mente corporal e nas mudanças que nossos corpos sofrem com o envelhecimento. As memórias das metamorfoses e neogêneses persistem, bem como as memórias dos estágios precoces da existência. Nossos gostos, nosso conhecimento de vida devem-se às células e tecidos corporais e persistem ancorados na nossa mente corporal. O artigo conclui que a evidência sugere que aspectos da inteligência e da consciência, tradicionalmente atribuídos aos cérebros, usam os mesmos mecanismos moleculares para a memória corporal quanto o próprio cérebro os usa. Podemos dizer, então, que a mente é fluida e adaptável, encorpada, mas não encapsulada no cérebro. Desde o susto do começo da pandemia, a morte e o respirar
passaram a ser os significantes diretores do planeta. E o contato, recontato com as necessidades básicas de sobrevivência e aquilo que era necessário para isso passou a vigorar acima de qualquer coisa. Compreendemos que grandes foram as aquisições de higiene que o homem fez não faz mais de 300 anos para a preservação da vida. Descobrimos com horror a extensão da desigualdade social, o abismo que sempre existiu, mas que imaginávamos muito menor, e todos os males da desinformação e ignorância que privam a maioria das boas condições de vida, assim como dizemos, boas condições de temperatura e pressão. Eu começo aqui, nesse artigo, por aí, pensando um elemento que você traz no seu texto, de que a elaboração imaginativa e a fantasia inauguram o psiquismo humano como partes de um mesmo movimento interno inerente a um bebê humano, desde que exista um cérebro saudável e um ambiente de sustentação. O Winnicott faz esta observação sobre o cérebro saudável no começo de natureza humana. E você sabe que me encanta esse livro pelo seu nome e pelo seu conteúdo, uma bíblia de seu pensamento clínico e, paradoxalmente, uma bíblia não reificadora, inconclusa e em aberto. Então, agora temos que todas as incríveis descobertas winnicottianas valem também para cérebros não saudáveis, até para além de qualquer cérebro. Já há muito tempo que eu acho que a psicanálise é o eixo central, ou melhor, o furo, a espiral central dos saberes e celeiro das descobertas, e que eu encontro nas mais autênticas descobertas científicas de outros campos. Divagando reflexivamente e criativamente pelo impacto profundo que a leitura de seu texto propiciou em mim, elaborei uma nova posição sobre o saber psicanalítico. Eu antes gostava de valorizar o lado da singularidade e subjetivação e dizia do ofício de psicanalista, da arte do psicanalista, problematizando o aspecto de ciência ou o lado epistemológico da psicanálise como secundário, porque o que contava era a experiência sempre em aberto, singular e surpreendente que a escuta clínica do sofrimento humano propiciava. Ontem alguma coisa mudou. A psicanálise é, para além da arte do singular, também uma ciência do universal e das mais importantes. Ela tem vocação de eixo porque mergulha nos primórdios do psiquismo animal e humano e sua constituição, refinando cada vez mais seu conhecimento. Ciência universal, mas um universal complexo e diverso, que se constitui sempre na fluidez e maleabilidade da transicionalidade. Então, se seu trabalho teórico clínico visa a compreensão de sintomatologias contemporâneas, eu sugiro pensar que ele vai além. Pensar a constituição do psiquismo nos primórdios, com o detalhe que sua reflexão propõe, aponta uma psicanálise transhumana e transdisciplinar na compreensão da relação
homem-máquina e com a biotecnologia, que impõe avanços paradigmáticos que os conceitos winnicottianos, sobretudo de experiência, paradoxo e transicionalidade, dão um esteio para um mundo pautado pelo funcionamento de sistemas complexos de interação. O Winnicott é o genial inventor dos novos tempos, junto com outros cientistas físicos e bioquímicos, em devir com Freud, Ferenczi e Sabina Spielrein. O seu texto fala justamente da memória corporal que o artigo lido alude. A memória que se constitui a partir do nascimento, a partir da elaboração imaginativa do corpo e da constituição da fantasia, que nos acompanha a vida toda. O que é o envelhecimento, se não a possibilidade de elaborar imaginativamente um corpo que se transforma, mas que paradoxalmente sempre renasce, se bem cuidado pelo ambiente? Afinal, o idoso é um jovem que deu certo. É genial quando o Winnicott diz que envelhecer é crescer para baixo, para caber no buraco da morte, porque a morte é retorno, desvanecimento, para haver renascimento na continuidade das gerações. Não existe morte inorgânica como queria Freud. Enquanto houver fungos e vento, os organismos mortos se transformam imediatamente em matéria viva, recompostos por um outro. E a pedra é um organismo em constante transformação em seu ciclo geológico. Não é inorgânica. Daí, como você coloca tão bem no seu texto, o lugar da destrutividade para Winnicott, que ele levou tanto tempo para elaborar e negar o estatuto da pulsão de morte em Freud como retorno ao inorgânico, como mostra a famosa nota de rodapé de natureza humana. E só o conseguiu a partir da reflexão sobre o uso do objeto que você traz tão bem. No início da vida, a agressividade está relacionada ao erotismo muscular e não à raiva e ao ódio. A qualidade nova destrutiva está ligada ao fogo e ao ar do indivíduo, e é simplesmente um sintoma de estar vivo, e nada tem a ver com a raiva desse indivíduo e com as frustrações que pertencem ao encontro do princípio de realidade. A premência destrutiva, muito inicial, tem uma função vital. Ela faz parte da eterna transformação a que os organismos estão dispostos por viver e manter a vida viva. Aqui o Winnicott segue Sabine Spielrein na Destruição como Origem do Devir, de 1912. E você vai me ouvir falar muitas vezes de Sabine Spielrein, essa mãe primeva da psicanálise, porque no Devir, a ponte entre os dois, Winnicott e Sabine Spielrein, é inevitável. E eu te convoco a incluir ela nos autores que você trabalha no texto, especialmente no final. Porque agradou-me imensamente a forma como você trabalhou a bibliografia, que é uma posição intelectual e de compreensão de Winnicott na história da psicanálise. Winnicott é seu eixo, mas você o coloca desde o início em relação com Freud. Ou seja, não existe o Winnicott sem Freud, e foi por causa da aproximação com o pensamento freudiano que o Winnicott se tornou o Winnicott.
E o Winnicott fertilizou muitos pensadores, do qual você traz Roussillon, Ogden, Rawls e Sullivan, que ampliaram a compreensão das realidades observadas por Winnicott em proveito do conhecimento clínico teórico. Para Spielheim, a destrutividade é um componente da pulsão de conservação das espécies. Porque para surgir o novo, há que destruir o antigo, por mais horror que isso cause ao aspecto autoconservador da existência. A transformação assim o exige. Ela parte do eternamente sendo da mãe-mar primordial que nos habita, incognoscível, mas para o qual retornamos e nos desvanecemos, para então nos diferenciar criativamente em obras de arte, sonho, encontro sexual e palavra. Vemos em Spielheim o mesmo papel da ambivalência constitutiva que você aponta em Winnicott, pois a partir da destrutividade vital inicial é necessário um outro que acolha, segure junto ao peito, contendo a crueldade destrutiva, fragmentadora e vitalmente explosiva, para que ela se organize em vida humana na Terra. O outro materno é, antes de mais nada, aquele que sobrevive. Em primeiro lugar, fisicamente. E sabemos que a mãe é a mais frágil durante as incríveis transformações que a gravidez traz em seu corpo. A alta mortandade materna até o século XIX trouxe tantos contos de fada de madrastas cruéis que correspondiam às novas esposas dos viúvos de mulheres mortas no parto. Não há catástrofe maior e marca mais dolorosa do que uma mãe que morreu no parto, por melhores que tenham sido seus substitutos. Assim como um filho natimorto é uma marca inapagável no corpo de uma mulher. O amor é, portanto, um trabalho sobre a crueldade inicial, mas desde o início, como você aponta em Winnicott, não existe eu te amo sem que o eu te destrua, habite o inconsciente. Porque a ordem vital é assim. O amor é um valor acompanhado da função destrutiva, inconsciente, sem ser ameaça. Eu te amo é igual eu te destruo. O preço de viver uma vida no mundo dos objetos é a aceitação da destruição continuada na fantasia inconsciente relativa ao relacionamento com os objetos, diferença entre destruição real do objeto e fantasia de destruição, como você nos alerta. É isso que vai proporcionar um marco no processo de integração da criança, onde o mundo interno vai se diferenciar do mundo externo. E você coloca aí, nesse momento, o início da fantasia para o indivíduo. O sujeito pode agora usar o objeto que sobreviveu. Portanto, podemos dizer com você que o primeiro tempo do sujeito é o sujeito da fantasia de destruição. Movimento que tende a colocar, aliás, estou lembrando que é o que o Freud diz no Mal-Estar na Cultura, da civilização, quando ele diz da fúria destrutiva originária. Para ele é esse o momento da origem da pulsão destrutiva. Aí mais uma interligação para fazer. Movimento que tende
a colocar o outro fora e, portanto, libertar-nos do outro e de ser sujeito da fantasia do outro. Movimento de separação eu-outro que tende à não submissão ao outro. Movimento que tende à integração criadora de um si mesmo vital, inicial, que procura a liberdade de se transformar criativamente. Há um longo percurso até poder enxergar na presença do outro um sujeito diferente de mim. Portanto, quer dizer, enxergar na presença do outro, no outro, um sujeito diferente de mim. Portanto, agora podemos entender o escopo de seu trabalho, a importância da fantasia para o processo de integração, a partir da aquisição do status inteiro pela experiência de se perceber integrado. Foi a partir de Winnicott que comecei a achar o mundo conceitual kleiniano, que muito me estranhava antes, com seus objetos parciais, eu passei a achar ele mais divertido e brincalhão. Assim, as fantasias sádicas em relação ao corpo materno têm essa função libertadora do corpo materno fundamental para a integração de um si mesmo separado da mãe. Zona secreta ao outro, pura força cósmica e vital, com as marcas da elaboração imaginativa do próprio corpo, a partir do magma do outro materno, marca misteriosa original. Gente, tá dando para entender com a minha voz? Sim. Tá. Sim. Tive um momento epifânico através da fala de um analisando há algumas semanas. Ele nos trouxe a palavra japonesa umami, que é o quinto gosto. O salgado, o doce, o azedo e o amargo ocupam parcialidades diferentes da língua, diferentes papilas gustativas. O umami ocupa a língua toda e determinadas comidas produzem esse paladar excepcional. Cogumelo, tomate, salmão. Umami, urmami, mãe primordial, mãe originária. O gosto originário que envolve toda a língua é o bico do seio materno, que envolve a língua do bebê. O gosto leite-seio. Começamos na Terra com o umami, e quando ele não existe, começamos quase colapsando. Já o desmame é uma forma dolorosa de necessariamente matar a mãe ao se separar de seu corpo e morrer um pouco, embora também a forma de correr o risco de viver a própria vida e não viver a vida na mãe e pela mãe. Conquista gradual de todos os seres animais, sendo a do animal humano a de ritmo mais lento. A elaboração imaginativa do próprio corpo, como você tão bem colocou, começa pelos contrastes de sensações que o corpo traz. Calor, frio, molhado, seco, o gosto do leite, a boca sem gosto, e também o registro
do que vem do corpo do outro. A malemolência de sensações que vem de algum lugar do corpo do outro e que produz as sensações agradáveis que se busca repetir. O holding materno é o prolongamento das sensações uterinas de continuidade. E no início, a mãe é o bebê. Não existe bebê sem mãe, como Winnicott e Sabine Spielhan apontaram. A comunicação entre o bebê e sua mãe, ainda no útero, vai a tal ponto que o bebê emite uma substância, sinal, para que o útero consiga emitir a substância que desencadeará a destrutividade vital expulsiva do parto. Mas se é assim que ele é acolhido, está presente a voz da mãe. A língua materna é, antes de tudo, som, ritmo, tom, ato de fala, antes de ser significado. Fonema, poema, antes de ser linguagem comunicável. Mágica dos afetos, antes de ser sentido abstrato. Convocadora da fala do outro, do bebê. O mistério da língua materna vem das profundezas do inconsciente e da alteridade. Mistério da força humanizante que nos constitui essa língua amorosa materna de presença corporal fundamental. É sobre isso que escreveu Sabine Spielhan em seu texto A Origem das Palavras Infantis, Papai e Mamãe, alguns estágios da linguagem infantil. Ali, entre outras coisas, ela dirá que a linguagem surge com a ajuda do outro, do adulto, por meio do apelo da criança. A linguagem nasce da inter-relação entre o bebê e a mãe. O mamamá e o papapá vem do mamar. Mamamá de mamar e papapá vem do e o papapá vem do pá, quando solta o peito materno. Mas antes mesmo dos fonemas ma e pá, a linguagem se apresenta em suas formas não verbais, como melodia, ritmo, intervalos de silêncio, mímica, gestos, linguagem visual. A linguagem verbal se instala na criança através do outro e, posteriormente, se torna predominante, mas traz em si sua origem não verbal. Se ela for apenas linguagem verbal, será descorticada, ou seja, cindida de sua fonte sinestésica nos movimentos corporais e das imagens desses movimentos e do prazer que os mesmos dão à criança. Aqui me lembrei muito da forma como Sullivan descreve essa linguagem muscular sinestésica, né? Mas se a linguagem permanecer apenas nos seus primórdios, espera aí, eu adiantei demais aqui. Se a linguagem se permanecer apenas nos seus primórdios como linguagem autoerótica, destinada a si mesma, ela permanece autista, o estado inicial da linguagem. A partir da articulação da linguagem com a abertura ao outro, ao mundo, momento em que a linguagem se torna heteroerótica, na percepção desse outro e do mundo por meio do princípio do prazer e do princípio de realidade, ela pôde conceituar os 3 tipos de linguagem. A linguagem autista, destinada a si mesma, a linguagem mágica, destinada ao outro, mas onírica, carregada de interpretação fantasística, de desejo do mundo, na qual a palavra recebe um super significado que conjura a realidade, e a linguagem social, destinada à comunicação
com o outro, de quem se percebe a dependência e capaz de suportar adiamento e frustração. Frustração, levando em conta o mundo por meio do princípio de realidade. Somente com o advento da língua verbal, o homem se torna um ser social. No início do verbo, há uma ação específica, uma mar, origem do pensamento e da linguagem. Não é o acaso que determina a linguagem incipiente, mas a vida afetiva e psíquica, a vida corporal e não a biológica e epistemológica. Antes de continuar com o pensamento de Spielrein, para em seguida retornar ao seu, eu gostaria de propor uma coisa. Que a elaboração imaginativa é uma proto-linguagem e um proto-pensamento. Para isso, eu vou evocar o último texto de Sabine Spielrein, conhecido até agora, de 1931. Desenhos infantis de olhos abertos e fechados. Estudos sobre as representações sinestésicas subliminares. Apenas fazendo uma propaganda, todos esses textos estarão disponíveis com a publicação da obra completa de Sabine Spielrein, organizada por mim, em 2 volumes, que já está pronta, em novembro estará em livro físico. Para ela, o pensamento lógico abstrato não é um estágio superior do pensamento que elimina os estágios anteriores, mas é acompanhado em paralelo por um pensamento orgânico, imagético, sinestésico visual, enraizado no corpo e em sua percepção por meio da psique, que impede a desconexão corpo-mente, mundo interno, mundo externo. Aquilo que ela diferencia entre pensamento corticado e pensamento descorticado, tomando emprestado termos que evidenciam sua vocação transdisciplinar para integrar a psicanálise com alguns conhecimentos disponíveis, então. O pensamento corticado une o córtex, sede do pensamento consciente, lógico, racional, pensamento direto, que lida com a realidade exterior, ao subcórtex, sede do pensamento não consciente, subliminar, direto, indireto, né? Sinestésico visual, ligado às sensações e afetos e ao inconsciente. A partir da pergunta como pensamos, ela mostra o papel fundamental do pensamento sinestésico visual e o papel da imagética no papel do pensamento. Ela traz exemplos de cooperação do ato de pensar verbal e imagético e fala da importância do desenho de olhos abertos e fechados para diagnóstico, prevenção de sofrimento psíquico, bem como o uso pedagógico. Em 1949, será Winnicott quem formulará minha mente e sua relação com o psiquissoma, que a mente não é uma entidade desde os primórdios da existência psicossomática. Ela é uma especialização da parte psíquica e que ele define a psique como uma elaboração imaginativa
de partes, sentimentos e funções somáticas, isto é, da vivência física. Já em 1945, em Desenvolvimento Emocional Primitivo, ele tinha colocado a interrelação entre a psique e o soma, constituindo a fase inicial do desenvolvimento do indivíduo. Mas é o corpo vivo que é o cerne do self imaginativo. E é isso que você traz como solo inicial e final da sua reflexão. A elaboração imaginativa como recurso da natureza humana que propicia a atribuição de sentido aos acontecimentos corporais, favorecendo a integração psicossomática. A elaboração imaginativa é o fenômeno pelo qual o bebê dá sentido a uma série de experiências vividas a partir de sua corporeidade, incluindo o próprio funcionamento corpóreo e suas funções. Você traz a questão das fantasias originárias em Freud, mas eu pensei assim, pode ser ousadia demais da minha parte. Será que não podemos pensar que até mesmo as fantasias originárias freudianas têm uma origem corporal e não meramente um caráter defensivo, representativo e estruturador do psiquismo? O útero, a concepção, o corte com e do objeto, é o conceito de castração, e a sedução pelo outro, sendo experiências corporais que carregamos desde a formação do ovo. Assim estaríamos indo de encontro ao que você frisa com a concepção winnicottiana da fantasia. A fantasia é mais primária que a realidade. E o enriquecimento da fantasia com as riquezas do mundo depende da experiência da ilusão. Desde os primórdios, a ilusão é o único modo de chegar à realidade. E eu acrescentaria, porque ela é que permite a experiência de continuidade, do eternamente sendo, do self verdadeiro, que é o núcleo do vivo da vida. É disso que estamos tendo de cuidar o tempo todo na pandemia. Interessante meu lápis. Fantasia e pandemia. Oxalá a pandemia fosse uma fantasia. Que cuidar o tempo todo na pandemia, de forma a prevenir e cuidar de melancolizações. E aqui você me proporcionou outro encontro entre o Winnicott e o Ray, quando você coloca que a elaboração imaginativa e a fantasia dão um sentido ao vivido e confiança em si mesmo necessária para a integração psicossomática, e assim fazendo, permitem o sonho e a atividade criativa capazes de transitar entre o presente, o passado e o futuro, propiciando o devir, que é movimento, transição, transformação, trabalho através da imagem fantasiada criada. Aqui, Mirico de Sabina são intercambiados. Pois para Winnicott, como para Sabina, a criatividade é primária. Aqui eu sugiro que você inclua a nota sobre a percepção criativa no texto, porque ela é central e não secundária. E tanto é verdade que hoje você leu a nota no texto, então não tem que estar na nota de rodapé. Pois ela é a capacidade de percepção do mundo a partir de um olhar próprio que se renova a cada encontro, sem permitir que a submissão ao princípio de realidade conduza à perda de espontaneidade. A ilusão aí constituída é simplesmente olhar o mundo como se fosse a primeira vez, olhar que a sensação de estar vivo presentifica, e então o criativo viver se cobre de sentido.
Eu não sei se a criatividade primária é desvinculada dos conflitos institucionais e das satisfações profissionais. Eu tinha escrito isso, por isso que eu fiquei feliz com a tua observação hoje ao vivo. Temos que avançar nessa discussão. Mas entendo a diferença que você estabelece entre a fantasia, que é constitutiva do ser em sua descoberta do mundo, e o fantasiar, que é uma dissociação, uma repetição estéril, que não leva ao desenvolvimento do viver criativo. E assim, a fantasia pode ser área de liberdade ou prisão mental. Para o Winnicott, assim como para Deleuze, o sentido é anterior à significação. O sentido parte da sensação para a integração psicossomática e um viver intensivo no corpo. É anti-idealista e corpóreo. A significação é idealista e mental e pode fechar circuitos simbolizantes, ao invés de abrir as cadeias associativas de significantes enraizados na memória corporal e não apenas mentais. Seria interessante trabalhar também Ferenc e Winnicott na diferença da concepção dos diferentes estágios de acesso à realidade de Ferenc, que elimina a onipotência primária, e a ilusão de onipotência sustentada pela mãe ambiente, que antecede a possibilidade de perceber o objeto como separado de si, e que em Winnicott deve perdurar a vida inteira, para que o viver não seja submissão estéril à realidade, mas criação de um estar no mundo com uma marca pessoal. Quer dizer, infere-se o último estágio seria o da ciência, né, que leva em conta a incompletude, a lentidão dos processos de apreensão da realidade que nós estamos vivendo tanto. No entanto, a ideia de uma onipotência primária que sempre persiste de Winnicott e não diferem-se é muito rica para pensar essa não submissão estéril à realidade, que não é negação da realidade, mas essa criação de estar no mundo com uma marca pessoal. Enfim, muitas outras pequenas observações eu poderia fazer dessa leitura tão estimulante, mas prefiro finalizar sugerindo a você um aprofundamento numa questão do final do seu texto. Eu gostaria que você complexizasse mais a discussão entre a capacidade imaginativa em Winnicott e a concepção de imaginário em Lacan, sobretudo entre o rosto da mãe como espelho e a fase do espelho. Você diz que a capacidade imaginativa data de um momento que antecede a percepção do objeto como externo a si e que é anterior ao movimento do reconhecimento da própria imagem no espelho. Penso que você poderia dialetizar mais isso em proveito de um avanço na psicanálise. Nós estamos em tempos de e não de ou não nos tornaremos psicanálise transhumana e transdisciplinar. Seria interessante retomar o artigo de Roussillon sobre narcisismo primário da Percurso, para trabalhar o narcisismo primário e avançar nessa questão do espelho que reúne as perspectivas winnicottianas e lacanianas. O rosto da mãe como espelho conversa no estágio do espelho e traz, como será explorado mais tarde por Green, a questão da ausência no olhar materno
que torna sua presença morta e mortífera, invocando defesas arcaicas de submissão. Pois, segundo você traz de Ogden, só na transicionalidade o sujeito é criador e intérprete de seus símbolos, como observador de si próprio e da mãe. Digamos que a transicionalidade é o lugar terceiro do olhar que desencontra o espelho e se desencontra do olhar da mãe para criar o transe, um olhar em transe que permitirá a separação sem se separar, de um seio que não está mais ali, mas ainda está recriado na ponta da fralda como fonte interna de conforto e manutenção do vivo da vida, enquanto se vivencia a unicidade se constituindo em novas criações de si, longe do corpo da mãe, que reassegurem a sobrevivência de si. Acho que um caminho é desenvolver a unicidade que remete à subjetividade, como você traz de Ogden, e a trindade que inaugura a pertença ao simbólico, quer dizer, entre as duas, a área da dualidade, a noção de imaginar enquanto desencontro constitutivo e a área do paradoxo da transicionalidade. Em todo caso, o objeto objetivo é sempre provisório. Há em Winnicott a positividade da ilusão constitutiva como criação singular do mundo e acesso ao que está fora da área da onipotência. A área da falta a ser a partir do eternamente sendo, que move paradoxalmente a esfera desejante. E é assim que você conclui, afirmando o lugar da elaboração imaginativa e da fantasia na construção do universo simbólico na criança, desde a perspectiva de Winnicott. Sua inferência é que a elaboração imaginativa precede a capacidade futura de representar e simbolizar. A gente poderia falar que a narrativa corporal sinestésica, a narrativa corporal imagética, a narrativa corporal do som e do tom precede e são incorporadas à narrativa representativa na sua ação simbolizante. Embora na aparência elas possam parecer diferentes, elas estão sempre lá, na narrativa representativa e simbolizante. A atualidade do trabalho de Winnicott e Sabina Spielheim sobre a importância da elaboração imaginativa do corpo e do sinestésico visual e da função de ensinar as crianças a ver se sobressai quando pensamos no contexto atual em que há uma revolução tecnológica devido ao surgimento da internet em computadores e celulares, que trouxe a questão da imagem virtual e os riscos de desconexão com a visão do mundo externo e da diminuição da interação com o outro não virtual ao primeiro plano, trazendo à tona a discussão da mudança do modo de pensar, do pensamento por imagem e a discussão do quão regressivo ou progressivo seria esse fenômeno e suas consequências. Quando o visual se sobrepõe às interações em presença em que se sente a presença corporal do outro. Muito obrigada. Obrigado, Renata. É mais do que uma alegria, tio. É um estímulo fantástico, assim, de muitos temas que, estimulado pela conferência de Márcia, você apresentou, né? Então, acho que teriam muitas coisas para a gente desenvolver
E muitos temas que eu gostaria muito de poder comentar, dialogar, assim. Eu vou falar duas coisinhas só, estimulado pela fala tanto da Márcia quanto a sua, né? E aí volto a palavra para vocês e volto a palavra para as pessoas que quiserem intervir. A primeira delas é uma questão geral que eu acho que tem caracterizado o nosso modo de trabalhar e nosso modo de nos aproximar desses autores, né? Que eu acho que tem a ver com... eu vou inverter aquela ideia de todos os caminhos levam a Roma para fazer o inverso. De Roma vamos para todos os caminhos, né? E acho que é isso que temos feito nos nossos estudos de desenvolvimento. São 100 anos de psicanálise, né? Isso. Então, e eu vivo falando que nenhum desses grandes caras é bobão, né? Todos têm coisas importantes a dizer. E é nesse sentido eu quero fazer então esse comentário que, estimulado pela fala de vocês, eu escrevi esse pequeno parágrafo, que é o Winnicott como um instrumento para pensar e não um ídolo para venerar e repetir, né? Tal como Freud, Klein, Spilhan, Lacan, Ogden, né? Paradoxalmente, nós vamos em direção a um processo integrativo, mas sem síntese final, só sínteses locais nas nossas discussões sobre os fenômenos, né? E isso me parece muito interessante, porque mais importante que os Isso é o autores... mundo. É, Isso é o mais, mundo hoje. mais importante que os autores são os fenômenos que eles tentam entender, e é isso que a gente tenta colocar. Em relação à fantasia, né, eu diria que fantasiar talvez possa ser entendido tal como brincar, que tem um valor em si mesmo, né, e um valor expressivo. Né? Eu acho que há uma analogia. Muito bonito isso. Uma coisa que eu acho que tem a mesma dinâmica, né? E Marx coloca claramente essas duas dimensões, o entendimento disso, né? E quando você coloca a elaboração imaginativa como proto-pensamento e proto-linguagem, de fato eu estaria totalmente de acordo, né? E talvez a gente possa tomar a elaboração imaginativa como um mecanismo primitivo, essencial da semantização da vida, né? Enfim, o processo que dá sentido a todos os acontecimentos existenciais, inicialmente os corporais, mas todos os outros, né, para frente, assim. Então, eu só queria fazer esses apontamentos, assim, que gratidão e estímulo pelo que vocês falaram, né? E retorno então a palavra, não sei se Márcia quer comentar alguma Eu coisa. quero ouvir o que a Márcia achou do que eu falo. Então volto para a Márcia. Márcia é uma das pessoas mais generosas que eu conheço. A minha biblioteca é um Winnicott, é toda virtual, é toda formada. A gente fala alguma coisa, ela sabe onde está, ela vai procurar, ela vem, ela compartilha. É incrível. Márcia. O que eu tenho a dizer é que é sempre uma fonte de inspiração e de instigação imensa, né, Renata, te ouvir. E realmente, assim, você põe muito tudo a trabalhar, né, todo o meu pensamento e dá vontade de estudar e de pesquisar. Eu realmente preciso ler a Sabina, preciso ler os mais, né? E realmente fico muito, muito movida mesmo a fazer isso. Acho que, bom, anotei aqui muitas coisas. Me lembrei de ontem, eu li uma entrevista com um filósofo que eu tenho gostado de ler, que é o Byung. Não sei se vocês o conhecem. O Byung é um coreano relativamente jovem, né? Ele até escreveu naquele livro A Sopa de Yuan, e ele era uma entrevista no Meu País, onde Ele ele a sociedade do cansaço. Exato, e ele fala... Estou usando o pensamento dele para escrever uma pequena participação. A questão do cansaço na pandemia. Olha, até minha voz cansada. Faz parte, e ele fala muito dessa... Ele alerta, ele faz, na verdade, nessa entrevista,
ele alerta sobre esse perigo dessa experiência da não coisa, a partir dessa vivência, né, toda mediada pelo computador ou pelo smartphone, porque se isso era algo que a gente falava antes da pandemia, principalmente em relação às crianças, aos jovens, né, toda vez que a gente via um bebezinho de 2 anos, de 1 ano e meio com um iPad, né, que é muito comum, deixando os pais em paz para almoçar ou qualquer coisa assim. Hoje a gente fala em relação a todos nós, né? Como a gente está se habituando a priorizar o contato online, né? Não só no trabalho, mas também com os amigos, também, enfim, com os familiares, e tem uma justificativa da preservação, da saúde, mas eu tenho me perguntado muito quanto a gente já não se habituou também, e a gente, de alguma maneira, se acomoda e vai perdendo essa riqueza do contato sensorial e dessa elaboração imaginativa que segue em curso no contato com o outro, né? Com o mundo e com o outro, principalmente. Vai voltar. O ano que vem vai voltar. Nós Espero, vamos ser, mas mas vamos ser nós vamos. híbridos, porque vai vir uma pandemia atrás da outra, e todas as catástrofes climáticas, tudo isso é uma preparação para um novo estágio da humanidade. Mas nós vamos precisar, eu sinto nesse momento que nós vamos precisar voltar, não vai ser uma coisa tão simples Sim, e imediata. eu concordo Existe com um você. trabalho psíquico, porque a gente se habituou a se esquivar do outro. Sim, eu Não concordo sei se com você. vocês percebem isso, quando a Sim, gente eu está num concordo. lugar público, é desviar do outro, se esquivar do outro, se Sim, proteger do outro. Isso está. lógico. Tá, agora já faz parte, né? Acho que no começo da pandemia era um esforço, agora já não é mais um esforço. Eu me observo já fazendo esse movimento Sim, automaticamente. Então, isso tudo que mas você você viu esse fala, artigo que eu li da hibernação? Nós estamos todos hibernando. é, Mas viu que as memórias sociais, que são corporais, elas voltam quando sai-se da hibernação? Nós, é interessante, nós muito talvez interessante. vamos reinventar esses Sim, contatos sociais. sim. Mas é isso. Obrigada, Renata. Obrigada, Leopoldo. Obrigada a todos que acompanharam a apresentação. Não sei se alguém quer dizer alguma coisa, quer fazer alguma pergunta. Aberto, se Eu alguém quero. quiser fazer alguma. Fala, Fernanda, Fernanda. vamos lá. Não, na verdade, não é nem pergunta, assim, é que eu fiquei muito contente de poder participar, assim, achei que foi fantástico o modo como a Márcia traz, assim, com essa calma, com essa clareza, conceitos tão complexos, fazendo conversar autores diferentes, assim, acho que é um presente para a gente. E fiquei muito surpresa, assim, eu não conhecia a Renata, né? Eu tinha visto na defesa da Fernanda, mas eu achei assim que ela trouxe também uma crítica viva, inteligente, afetiva, com uma moldura poética, assim, fiquei muito surpresa com foi muito bom ter escutado vocês, assim, dá mesmo, a gente às vezes vai perdendo um pouco o fôlego na escrita da tese, e são essas falas, assim, que dá um pouco de inspiração para a gente, e é o que a Márcia falou, né, dá vontade, peraí, deixa eu pesquisar. Quando a Márcia estava falando, eu pensei, a única coisa que eu pensei, assim, talvez que pudesse complementar, foi a respeito da linguagem, da fala que a Renata trouxe, né, mas será que não tem essa coisa que os franceses trazem, da antecipação da palavra, da narratividade? E aí a Renata trouxe, que é uma autora que eu não conheço, a Sabina Spielheim, mas que traz, que contempla aquilo que me surgiu, então achei muito bacana a sintonia de vocês também. Muito A bom. palavra Obrigada. tem uma origem corporal, no mamar. É. Obrigada, Fernanda. Enfim, isso é um disparador de temas, né? Temas, toda o tema espinhoso que às vezes causa tanta, eu diria, tanta oposição, que é o lugar das pulsões, o lugar da vida instintual, né?
as necessidades do id, as necessidades do ego, como é que a gente compõe isso, aonde que a sexualidade está presente, aonde o terceiro está presente. Enfim, são todos temas que vão sendo abertos, mais do que abertos, os temas estão aí. Eu acho que são temas que a gente vai recebendo mais instrumentos para poder abordar esse tema de uma maneira mais com mais detalhe, com mais cuidado, com mais consequência, no sentido de o que esse tipo de análise resulta, né, inclusive no cotidiano da prática analítica. Né? Então, são temas que a gente começa, agora, pela complexidade, né, então nós estamos aí no hall de entrada, por assim dizer, né, e eu acho que é uma alegria a gente poder gravar, porque, terminando aqui, eu recebo a gravação, vou colocar no YouTube e aí mando para vocês, né, uma pequena ediçãozinha só para os cortes, para a gente ter facilidade de acesso ao material, assim, e eu acho que isso... Diga, Renata. Me veio uma associação agora, né? Acho que na questão da pulsionalidade, eu acho que não dá para dizer que tem uma zona não pulsional. A própria destrutividade é pulsionalidade. Um artigo sobre a criatividade e os seus destinos é um artigo que o Winnicott vai trazer antologicamente, Fernanda sabe disso, a presença da mulher, o medo da mulher. Essa mulher surge nesse artigo, e esse é o artigo que ele vai trabalhar lá com exemplo clínico, as identificações cruzadas, que é um grande achado para a gente trabalhar, por exemplo, a questão das transexualidades, as identificações cruzadas. Esse tema no finalzinho não vale. Fica para o próximo. Porque a gente vem discutindo isso no nosso grupo, com interlocuções profundas e polêmicas com relação a o que chamamos de pulsionalidade, o que chamamos de sexualidade. Acho que há um consenso entre todos nós que não há vida psíquica sem corpo. Né? Acho que há um consenso. Né? A maneira de entender esse corpo, as pressões corporais, né? Se o termo pulsionalidade ou se o termo pulsão é mais adequado para isso do que o termo instinto ou drive, tal como o Winnicott. Não, eu estou considerando qualquer um. Então, nesse sentido, aí eu acho que... mas essa é uma discussão que eu acho que a gente, talvez, a gente possa marcar uma reunião científica para poder aprofundar esse tema, porque eu acho que esse tema é perigoso pelo seguinte: ele causa oposições cisâneas e, se você não o conduz bem, a um colapso na comunicação. Né? Mas isso tem um enorme valor clínico. Eu queria falar uma coisa, né, que eu fiquei pensando aqui, né, que eu acho que o Winnicott, ele nos inspira muito mais a pensar transicionalmente do que, como acho que o próprio Leopoldo falou, winnicottianamente, né? Porque eu acho que pensar o winnicottianamente deve estremecer o Winnicott no túmulo. Eu acho que era tudo que ele não desejava. Eu acho que e nem essa Spielberg, ela dizia, eu sou Freud. Esse pensamento... mas Lacan também dizia, mas sou freudiano desde a minha percepção, da minha leitura. Eu acho que o Winnicott não. E essa ideia da transicionalidade, se a gente faz uma aplicação disso à psicanálise, a gente vê que a gente não precisa querer fechar as coisas em caixinhas. As coisas, elas estão se movimentando. Precisa ter um rigor, é óbvio, mas não necessariamente ter as respostas pontuais, claras e bem direcionadas. Eu acho que as coisas podem circular, sabe?
porque isso enriquece. Eu vivo isso porque eu vivo essa experiência no departamento de psicanálise, que é um lugar onde as ideias circulam, né? Um é mais lacaniano, o outro é mais laplanchiano, o outro é mais inspirado em Winnicott, o outro é mais, né? Enfim, são vários pensadores circulando. E como a gente mesmo percebeu, né, Renata, foi só abrir um grupo de Winnicott que daqui a pouco teve que abrir outro. E se bobear, se a gente não abrir vaga, vai ter que abrir outro, né? Porque Com certeza. Já é são isso. 30 pessoas num departamento de 200, né? E a gente recebe pedido direto. Ano que vem o meu vai abrir porque não dá para não abrir mais. Eu falei, fica chato não abrir, né? A gente tem que abrir o outro, né? O da leituras. Então a gente vê que é isso, né? E é um departamento freudiano, com uma leitura francesa forte, mas isso não impede a circulação dos saberes, né? E as conversas, e isso é que faz com que a gente fique Eu acho que vivo. esse negócio de leitura francesa, inglesa, americana vai ficar só no campo da história da psicanálise, porque o saber psicanalítico vai avançar integrativamente, winnicottianamente, rumo à integração. Eu acho que aí acho que é bem interessante que, digamos, isso faz parte da teoria dos grupos. Os grupos, quando surgem, precisam se virar para dentro e criar identidades, né, narcísicas. E só depois que eles amadurecem é que eles podem abandonar essa questão da identidade, né, narcísica, assim, para poder estar no mundo, né? Então isso é uma coisa que eu posso falar porque isso é uma coisa que eu vivi ao longo da minha existência como pensador, como, né? Então E eu também. eu tive fidelidades identitárias assim com Deleuze, com Freud, com Winnicott, né? E que o amadurecimento nos leva elas são, na juventude, elas são inevitáveis. Né? Então isso é isso aí. Gente, a gente está no horário, tá? Eu agradeço muito Obrigada a Márcia, todos. a Renata. Acho que tivemos uma reunião muito produtiva, e produtiva não só hoje, mas produtiva com um material que fica, né, para a gente fazer uma divulgação imediata. Antes a gente tínhamos que fazer uma coisa que era uma operação até de amadurecimento difícil, que é pegar tudo isso e colocar num texto e submeter para uma revista, né? Que também é necessário, mas esse formato nos possibilita colocar a coisa assim imediatamente. Na semana que vem nós já temos tudo isso disponível para a gente poder assistir e continuar a nossa conversa, tá bom? Boa continuação das pesquisas de todos. Obrigada. Obrigado, Renata. Obrigado a todos. E, bom, até a próxima, então. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.